Então, vamos lá, continuando nosso cantinho aqui da leitura. Livro Segue-me, Emmanuel. Na luta vulgar. Na luta vulgar. É no dia a dia, na rotina, essa nossa luta pela vida, né? Aquela coisa comum. Levantar de manhã, encontrar com as pessoas, cumprimentar ou não, ir trabalhar, tomar nosso café, enfim. Então, Paulo está fazendo umas recomendações aos companheiros, né, aos Gálatas. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Interessante que nessas orientações que ele está dando, né, para os companheiros, há um momento que ele diz para que não devíamos nos cansar de fazer o bem, né? Às vezes ficamos cansados, porque se nos cansamos de fazer o bem, é porque não estamos fazendo o bem do jeito certo. Mas enfim, vamos lá. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar, ou seja, o dia a dia, né? O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhes são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. A solidão deprimente. Existe solidão que não é deprimente. É quando nos afastamos, não do convívio, mas nos afastamos dos ruídos. Preferimos o estado de solitude, consolados com a presença de Jesus, do nosso Mestre. Mas a solidão é deprimente quando nos afastamos do convívio por egoísmo, não é? Para não sermos incomodados, para não vermos a dor do outro, não é isso? Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa é relegar-nos-á a inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto a nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear e todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Então, é a maneira pela qual escolhemos
levar a nossa rotina, a nossa maneira de nos relacionarmos com o meio, com as pessoas, de nos colocarmos numa posição proativa ou reativa diante das circunstâncias. Então são escolhas que fazemos a partir do momento em que vamos tendo consciência mais lúcida do nosso papel. Então nós vimos na semana anterior o despertar de Paulo, quando ele pergunta: que farei? Então, quando fazemos a nossa escolha pela religiosidade, pelo trabalho com Jesus, precisamos entender que a nossa rotina é uma semeadura constante nas nossas formas de interpelarmos o nosso companheiro, o tom da nossa voz, a maneira como nos portamos diante de um suposto escândalo de família, de algum companheiro. Então essas pequeninas atitudes, posturas, vão criando em nós um centro de convergência, de um magnetismo criador e não dispersador. Nós vamos congregando para criar e não para desconstruir. Mas isso é uma escolha que vamos fazendo, não em grandes momentos, em ocasiões especiais, mas aprendendo a gentileza dentro de casa, no nosso trabalho, com as pessoas na rua, despertando para a necessidade de sermos aquele que a vida encontrará sempre ou a maior parte do tempo dispostos e disponíveis ao serviço no momento em que ele se nos apareça, fazendo da nossa vida uma eterna avaliação do futuro, do vir a ser, fazendo pontes ao futuro, imaginando que ao sairmos de casa, o que poderemos encontrar e qual seria a reação adequada diante daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera. Daí a importância da oração matinal. Abrimos os olhos, estamos ainda encarnados, prece de agradecimento, mas entrar num estado de alerta, um estado de prece. Vamos encontrar pessoas assim que abrimos a porta do nosso quarto. Muitas vezes já estamos com alguém na nossa companhia, no nosso próprio quarto. Então, como vamos nos apresentar para aqueles que vão, durante aquele dia, partilhar os instantes, respirar o mesmo ar que nós na Terra. Mas isso tem que ser algo, uma decisão previamente tomada. Temos que planejar o nosso dia, para que não venhamos a estar sempre improvisando. E aí, quando improvisamos, corremos o risco de sermos impetuosos, de agirmos por impulso. E então vamos colher também os ímpetos dos companheiros, né? E as suas improvisações. Então, pensemos o quanto podemos ser úteis e o quanto devemos ser úteis onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe mais esta semana.